Olá, viajantes! Hoje eu vou contar um relato bem curtinho para vocês. Dizem que os lugares onde mais aparecem assombrações são os hospitais, igrejas, cemitérios e lugares abandonados. O relato de hoje é curtinho, uma história baseada em fatos reais. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com um relato escrito por Alex Morales. Minha ronda no cemitério. Vamos ao relato. A minha profissão ao longo da vida foi ser policial. Meu serviço sempre foi prestado na capital. As aventuras de policial são muitas e diversas. Então, foi que um sobrinho que estava apresentando sua tese para se formar jornalista me perguntou se eu podia contar-lhe minhas histórias daquela época. Então, depois de muitas horas contando a ele o que vivi naquela época, ele escolheu 6 histórias. Me pediu para acrescentar algumas coisas para torná-las mais detetivescas, se é que essa palavra existe. De todas as histórias que contei a ele, esta é a que mais me marcou e não tem muito a ver com a questão policial. Devo esclarecer que isso não foi incluído na tese dele. Naquela noite eu estava de mau humor. Ainda era muito jovem e havia mudado meu turno de trabalho. Sábado à noite tive que fazer um percurso de 12 quarteirões, terminando no cemitério. Era um dos trajetos que mais incomodava a maioria. E não porque tínhamos medo do cemitério, mais do que tudo porque esse é um lugar onde as pessoas gostam de ir à noite, seja para roubar coisas ou fazer bruxaria, seja para jogos ou apostas, é uma bagunça aquele lugar, e mais ainda então num sábado. Mas foi o que eu tinha escolhido para a minha vida, e foi para lá que eu fui. Chegou meia-noite e ainda não tinha tido nenhum problema. Desci direto à entrada do cemitério. Uma neblina branca me impediu de ver claramente a rua. O frio gelava até os ossos. Então levantei a gola da jaqueta. Aquele frio foi o pior que senti em muito tempo. Quando estou quase próximo ao portão do cemitério, vejo um homem na frente dele. Por instinto, deixo minha jaqueta aberta, mão na coronha da minha arma. Com uma voz suave, grito para ele: "Ei, amigo, o que você está fazendo aí?" Ele não responde. Então levanto um pouco a voz, mas ele não me escuta ou não quer responder. Então cheguei um pouco mais perto. Não muito por conta dos protocolos de segurança. Quando estou a poucos passos de distância e vejo que ele não atende o meu chamado, tiro a arma de serviço do coldre e o paro. "Levante as mãos onde possa vê-las." Gritei com ele com todas as minhas forças. Estou alerta e com medo. Nunca se sabe, ele pode estar louco ou drogado. Ele se virou suavemente. Quando eu vi seu rosto, senti o pior medo de toda a minha vida. Ele era um ser diferente, demoníaco. À primeira vista, pensei que talvez fosse um jovem com tatuagens no rosto, mas não era assim. Não tinha nariz, não tinha olhos, não tinha boca. Só então eu entendi que era uma caveira. Mas como diabos uma coisa dessas poderia estar acontecendo? Comecei a tremer. Embora quisesse fugir, não conseguia me mexer. Enquanto ele se virava completamente e me encarava, uma caveira, bem vestida, eu diria. Ele levantou a mão, talvez em atitude ameaçadora, mas naquele momento eu não era gente, não era policial, não era ninguém. Estava paralisado e apavorado. Nunca pensei que veria algo assim. A mão dele não era ameaçadora. Ele me apontou para dentro do cemitério. Lá eu pude ver o que a neblina não me permitia ver antes. O cemitério estava cheio de personagens. Eu não poderia dizer que eram iguais a quem estava na porta.
Era apenas rostos com um corpo que era sombra. Rostos reais, não caveiras. Deram uma volta por todo o cemitério e desapareciam nos túmulos. Sei que isso sou estranho, e ainda mais vindo de um policial. Parece que é como se as almas tivessem saído para caminhar. Quando todos sumiram, a neblina ficou tão densa que eu não conseguia ver nada. Quando minha visão voltou um pouco, a caveira também havia desaparecido. Não sei quanto tempo fiquei ali paralisado pelo choque. Continuei meu trajeto até o lado oposto do cemitério. Havia percorrido cerca de 2 quarteirões quando um homem correu loucamente em minha direção, pedindo-me ajuda. Um pouco antes de colocar minha mão na arma, ele se jogou no meu peito e me abraçou. Algo que um policial não pode permitir. Mas esse homem não me deu chance de reagir. Quando consegui acalmá-lo um pouco, ele me contou que tinha visto a morte e me descreveu o mesmo personagem que eu tinha visto na porta do cemitério. Ele estava com tanto medo que não queria voltar para casa. Ele ficou fazendo a ronda comigo até o amanhecer. Ele disse que se sentia seguro. Devo confessar que foi ele quem me incentivou. Não sei se só eu conseguiria passar pelos portões do cemitério. Quando amanheceu, ele se foi. Nunca mais o vi. Nem ele, nem o personagem do cemitério. Essa é a minha história. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.